Vamos falar a verdade, o time do Santos é horrível. O time do Santos é fraco. O time do Santos é ruim. Horrível o time do Santos é fraco. É ruim, não é nota 6. O time do Santos é fraco. O time do Santos, temporada passada, quase caiu. Se não fosse o Carille, teria sido rebaixado. No primeiro semestre, correu risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. O time do Santos é um time falido, financeiramente falando, quebrado financeiramente falando. A grande verdade é essa, por causa de péssimas gestões, eu não estou incluindo essa atual gestão, que é muito boa, por sinal, que recuperou o Santos administrativamente falando. Tá indo pro quarto técnico. Não, peraí. 3 técnicos em 13 meses. Isso não. É um erro de gestão, na minha opinião. 3 técnicos em 13 meses. Eu acho que assim, cara, eles tentaram Ariel Holan, entendeu? Que era uma coisa diferenciada, não rolou. O Gesualdo também, que era um técnico... É isso que eu queria falar. O Gesualdo... Exatamente, mas o Gesualdo era a final da gestão Pérez, já passando o bastão. Não, o Cuca era o final da gestão Pérez. Sim, tô te ajudando, irmão. Ah, tudo bem. Bom, eu não consigo dar meu destaque, você fica me borrifando, mas tudo bem. O que eu quero falar... Tudo bem, cara, não é informe errado, cara. Não é informe errado. Você fica borrifando, não consigo nem terminar meu pensamento, cara. Não quero sua ajuda. Se eu pedir sua ajuda, eu peço. Se eu quiser sua ajuda, eu peço. Não é questão de informar errado, tá bom? Você é o supra-sumo, só você pode falar do Santos. Tá, o meu ponto tá seguindo, não é questão de informar, tô querendo dizer aqui. Então tá bom, Pretzel, quando você tiver o seu primeiro destaque, eu respeitei e fiquei quieto. Agora você fica quieto e ouve meu destaque. O time do Santos é fraco, é limitado, é ruim e ter mandado embora só tem uma questão. A parte interna entre jogadores e Fábio Carille já estava desgastada. Ponto final. Ele foi demitido não pelo resultado em campo, que também não era bom nesse início de Campeonato Paulista, por mais que o Santos seja o vice-líder da competição, no seu grupo, é claro. Era uma questão interna. E você conversou hoje com o presidente do Santos. Os jogadores queriam a permanência do Carille. Então tá bom. Então qual que é o motivo? O motivo é o desgaste com a diretoria. O desgaste com a diretoria? É, isso aí. Então tá bom. Então, gente, mas hoje é sexta-feira, coisa linda. Hoje vocês estão aqui, hoje já, sexta coisa, o senhor tomou a dose de reforço. Eu tô. O senhor tá aí meio moribundo. Não tô moribundo. Tá aqui, o senhor tá nervoso por quê? Como bravo? Eu tô dando a informação correta, ele ficou bravo. Não é questão de informação correta, cara. Não é que você fica dodói quando falam qualquer coisa errada, cara. Fala qualquer coisa que foge um pouco, você tem que não sei o quê. Tudo é um ato falho. Não vou acertar sempre. Entendeu? Calma. Tô te ajudando e tu tá incomodado. Não tô incomodado, cara. Tu tá irritado porque tu tá com dor no corpo, tu quer descontar em mim. Ele tomou a terceira dose, o Pretzel. Ele tá hoje moribundo, então calma. Eu não tô moribundo, cara. Eu queria fazer só... já falou o seu destaque inicial? Eu já falei, eu só queria finalizar falando o seguinte, o Santos tentou de alguns anos pra cá, o presidente falou aqui, o Santos tá pagando 7 técnicos ao mesmo tempo, começando lá atrás com o Anderson Moreira, passando agora também com o Fábio Carille, que certamente ele vai ter que pagar. Não, CLT, não tem. Não tem? Não tem. Não tem muita rescisória. Tem multa. Não tem. O Diniz estavam pagando, Tá. o Ariel Roland também. Perfeito. Carille não, CLT. Não paga nada pro Carille. Nada. Então é o seguinte, atenção, só para reforçar aquilo que vocês já disseram aqui, não é? O Santos fez uma tremenda bobagem. Porque, ó, esse time do Santos, nem o Cuca, nem se o Cuca voltar hoje para Vila Belmiro com esse time, nem o Cuca dá jeito. Nem o Cuca conserta esse time, que time é o time nota mediano. 6? Time é nota 5,5. Você acha? Eu acho o time do acho. Santos muito fraco. Acho o time 5,5. Muito fraco. E é o seguinte... Só o goleiro. O Santos tem um craque. É o craque do time, é o João então, Paulo, é o goleiro. Isso. João Paulo é um fenômeno. Fenômeno. O Kaique é bom jogador, eu acho, mas muito jovem. Pelo amor de Deus. O Marcos Guilherme é bom jogador. Todo respeito. O tamanho do Guilherme é bom Santos. jogador. Não, padrão. Bom jogador. O que eu me refiro é o seguinte, padrão Santos. Esses jogadores, com todo respeito, gente, não dá, não é pra Mas Santos. é padrão do futebol brasileiro. Não é hoje, não. Não é não. 3 clubes hoje que fogem do padrão. Quais? Palmeiras, Flamengo e Atlético. E o Corinthians não, com os jogadores que tem. Mas o Corinthians... E o São Paulo também com os investimentos que fez. Cheio de dívida também, né? Corinthians dívida é uma coisa, tô falando de bola, de time. A gente conta, vai contar essa história. Tá tudo bem, eu tô dizendo assim, tem 3 times hoje que tem times e que estão com a situação financeira resolvida. Mais ou menos, também estão com um monte de dívida. Mais ou menos Quem também. Tá com um monte de dívida? O Palmeiras não tem dívida. Mas pagável. O superávit do Palmeiras foi de 120 milhões tudo bem, em 2021. Tudo bem. Capri, tudo bem. O Corinthians teve déficit. Mas até aí o Grêmio também terminou 5 anos passados aqui, de 5 anos pra cá, no azul e foi pra Série B. Então, mas não tem time, não é? Então, mas você tá misturando as coisas. Você tá misturando. Nós temos 3 times hoje que têm condição financeira favorável e tem times de qualidade. São os 3. O Corinthians não tem a situação financeira. O time é bom, o time do Corinthians é bom, mas a situação financeira não é boa. O Santos tem time ruim e situação financeira ruim. Time mediano, não é? Meu time é ruim, médio do futebol brasileiro. Concordo. Time médio do futebol. Time igual a todo mundo. Time igual a todo mundo. Não, pra te ajudar. Até um pouquinho pior que alguns aí. Pra te ajudar, se por acaso tu concordar ou não, é evidente. Felipe Jonathan não é mau jogador. Tá jogando mal, mas ele não é mau jogador.
Tem mais. O Lucas Braga, pra mim, jogaria num desses 3 grandes aí que tu tá falando. Imagina. E no elenco, sim. No elenco, sim. Braga, bom Lucas jogador. Braga Meu pra Deus. elenco do Galo, do Flamengo e do Palmeiras, pra mim, sim. Seria a reserva do Pra reserva mim, no sim. Galo. Reserva do reserva. Seria um reserva, sabe? Reserva do reserva. Seria um reserva pra mim. Lucas Braga pra mim joga. O Léo Batistão não é nenhuma ferida, cara. Nossa mas senhora. chegou muito mal. Ontem ele perdeu 2 gols incríveis. Não fez um ainda. O Ângelo, pra mim, é uma grande revelação. Tem que ter um treinador. Tem que ter um treinador que o lapide, certo? Que o deixe. Por exemplo, ele tem uma coisa que é dos meninos. Ele pega a bola e ele enfeita demais o lance. Se ele for mais vertical em direção ao gol, esse rapaz vai ser muito bom jogador. Então vai ser. Não, vai ser, eu sei. Precisa lapidar. Mas assim, ó, eu não acho um time. Pra realidade do futebol brasileiro, eu concordo com o Capriotti. É um time nota 6, eu acho. É um time nota 6 que lutou contra o rebaixamento no Paulistão e no Campeonato Brasileiro. No Paulistão do ano passado. Isso. É um time parecido com muito. Por causa de uma série de situações. né? Independentemente, é o que aconteceu. Agora, não adianta, hein? Pode vir o Cuca, pode vir o Vanderlei Luxemburgo, pode vir quem for. Esse time do Santos vai dar canseira no torcedor em 2022. Não adianta. Eu acho que o Santos fez algumas apostas equivocadas em reforço. Ricardo Goulart, por exemplo, eu não teria apostado no Ricardo Goulart. Não que ele seja mau jogador, não. O Ricardo Goulart é um bom jogador. Ainda joga. Mas a questão do Ricardo Goulart, pra mim, é uma questão física, não é? Então, Desde Palmeiras. Então, é isso. Então, acho que o Santos apostou num perfil meio equivocado de reforço. E. Até porque não tem dinheiro também, né? Mas não tem dinheiro. Vai chegar lá pro Edu Dracena e falar: Edu, contrata aí, cadê o dinheiro? Não tem. Não tem. Tu chegou num ponto que aí eu discordo um pouco. Aí o cara tem que fazer milagre ali com o orçamento que ele tem pra tentar montar um time Não dá. minimamente competitivo com um orçamento que nem sei se tem orçamento. Não é? Cara, o Santos... Nem orçamento tem. O Santos tem um estatuto pra mim que ele é complicado, porque tem o tal do comitê de gestão. O comitê de gestão, nem todos conhecem futebol ali. É muito cargo político e tem poder forte pra decidir sobre futebol. E aí eu vejo que o Dracena chegou, o Carille já estava lá. O Carille não era o técnico do Dracena. E aí quando tu dá muito... Eu gosto do Edu Dracena, certo? Mas quando tu dá muito poder pro executivo, fica tudo na mão do executivo e do comitê de gestão, o presidente Rueda tá tratando da parte financeira e da gestão, certo? Mas o futebol é Dracena e comitê de gestão. Aí o poder do cara é muito forte. Como o Carille não foi o treinador dele, isso aí colaborou também para que o Carille acabasse saindo, claro. Porque agora o Edu vai trazer alguém da confiança dele. Exato. Agora alguém vai chegar, alguém da confiança dele, que o Carille não foi ele quem trouxe, não é? E acho que o Carille fez o trabalho que se esperava, que era salvar o Santos do rebaixamento. Muito pouco para um tamanho do Santos, Então, né? eu acho que sim. Eu não entendi, com todo respeito, por que você relacionou a parte financeira também. Se a gente for analisar aqui, o Atlético Mineiro tem uma dívida quase que bilionária mas também. Tem o Mecenas mas lá, tudo bem, né? tem o Mecenas. Tem o Mecenas, então, mas aí é aquela coisa, isso. né? Mas tá com dívida também, uma barbaridade. Mas muita tem, dívida. Tem o Mecenas que promete que não vai deixar a dívida lá pro Galo. Ele falou pra gente aqui. O Rodrigo Caetano tá pressionado lá porque o Galo tem que vender jogador. Sem dúvida. O Galo tem que vender para fechar a meta de venda estipulada pelos 4 investidores. Então tem uma meta lá, o Galo tem que vender 100 milhões de jogadores. Certo? Não conseguiu ainda. Bom, vamos ver. Vamos falar um pouquinho aqui já que estamos falando de treinador, do Corinthians, né? Não, mas e o clássico? Tu chamou o clássico também. Santos É o São clássico Paulo, do desalento. É o clássico. Não, é impressionante. É o clássico do desalento. Santos e São Paulo estão abraçados. Sabe que o Marcelo Fernandes dá jeito no Santos, hein? Eu gosto dele. Ele conhece o time, hein? Por que não firmam? Por que não sei. dão uma oportunidade pro Eu acho Marcelo, que o Marcelo nesse momento? Fernandes, Pois é. ele acerta o time, hein? Ai, meu Deus. Ele acerta o time, Como não é verdade? Gente, Toda mas- vez que o mas Marcelo o time Fernandes do foi Santos- chamado para suprir lacuna, preencher lacuna ali de sair de treinador, ele sempre foi bem. Mas esse Santos não tem jeito de você colocar o Guardiola nesse time do Santos hoje, não dá jeito. O time do Santos hoje, desculpa, Mas eu gente. falei isso, Capelanes, eu falei sei, isso. Capri, mas dá jeito. Se você não tem grana, você não tem matéria-prima pra contratar, gente, com todo respeito, já desrespeitando talvez, hoje o Santos é a quinta força do futebol de São faz Paulo. o quê? Da WO, fala, já caímos, não entramos em campo. Eu não tô falando isso, eu tô Tem falando que arrumar um não, caminho. eu tô falando que a gente, ao invés de, não estou falando que vocês estão passando pano, pelo amor de Deus. Só que ao invés de muita gente achar porque o Santos, porque a camisa que sempre cai raio, etc e tal, toda hora sempre cai raio, ok, isso mas, não, isso mas não. uma hora cai pra Série B. Uma hora cai pra Série B. Você entendeu? O meu ponto é, com esse time do Santos, com essas peças que hoje o Santos tem à sua disposição, sem um treinador nesse momento,
Gente, a verdade pro torcedor santista é sofrimento essa temporada. Vocês vão sofrer essa temporada. Tu demitiria o Carilli, então? Não. Eu também não. Não, eu não demitiria o Carilli. Acho que foi uma grande bobagem. Eu também não demitiria. Mas, já que você conversou com o Rueda, agora... Uma coisa, outra coisa. Já que você conversou com o presidente do Santos, e acredito que, não sei se o presidente usou essas palavras, mas havia um desgaste entre o treinador e a diretoria, não há clima para uma sequência. Então eu compreendo o lado do Rueda de demitir o treinador. Se você vai demitir pelo aspecto de campo, hoje o Santos... Gente, vamos fazer uma linha cronológica bem rápida. Ele pegou o Santos falido, literalmente falando, financeiramente falando, não conseguia contratar jogador, perdeu seus principais jogadores. Tirou o time da zona de rebaixamento. Começa uma temporada que ele faz a pré, os jogadores gostam dele. Ele tá de vice-líder do seu grupo. Ele ganha um clássico na Neoquímica Arena de virada, como foi 2-1 em cima do Corinthians. Não tá correndo nenhum tipo de risco eventual na temporada. Tá bolando um planejamento pra contratar jogadores. E vocês mandam o cara embora agora, velho. É isso. Sabe por quê? Qual que é o sentido? Porque não é o técnico do Edu. Aí bate porque você falou, eu concordo contigo. Você dá muito poder pro executivo, imagina. Você dá muito poder pro executivo e acontece esse tipo de coisa, que pra mim é um erro de planejamento e principalmente de gestão. É mais entendível, entre aspas, você... debater sobre a demissão do Silvinho do que do Carilli. Mas o Edu Dracena salvou o Santos do rebaixamento, hein? Mais ou menos. Foi a chegada dele que em ambiente, sim. Santos, tu tem razão. Sim, então, em ambiente, ele sim. chegou e organizou o vestiário lá. Em ambiente, se sim. o Edu não chegasse naquele momento, o Santos tenho dúvida se o Santos se salvaria. Eu acho que não. Aí... Era o Mazuco, né? Era. André Mazuco. E o Mazuco tá no Botafogo agora. O mundo dos executivos é dinâmico também. O Mazuco foi contratado para tocar a SAF. Cara,